Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, meu querido irmão. Hoje veremos um salmo muito legal, um salmo muito bom, que é o salmo de número 33, Uma Nação Feliz. Embora, queridos, a tradição tenha dividido o saltério, que é o conjunto dos 150 salmos, em 5 partes, que corresponde cada uma dessas partes aos 5 livros de Moisés, onde cada uma das partes tem uma doxologia e termina de uma forma que tem características que faz distinção de outras. Nós podemos também ter outras formas de divisão do saltério. Poderíamos dividi-lo pelos títulos, que já faz parte do texto bíblico. Só não tem versículo, mas o texto bíblico original ou o texto bíblico mais antigo contém os títulos. Então nós teríamos títulos de autoria, títulos de históricos, de notações musicais, de gênero, de instruções para o culto. Outra forma, além dessas duas, seria classificá-los pelo seu gênero literário. E aí então teríamos os hinos de louvor. Por exemplo, o salmo de hoje é um hino de louvor. Ele tem as seguintes características, um hino de louvor. Ele apresenta um convite ao louvor, ele apresenta uma razão para esse louvor e ele apresenta uma demonstração de fé. Além dos hinos de louvor, nós teríamos os hinos de lamentos ou queixas ou petições, nós teríamos os salmos de ações de graça. Esses 3 tipos de salmo, na verdade os 3 primeiros tipos de salmo, conforme essa classificação por gênero literário, louvor, lamento e ações de graça, formam uma espécie de tríade, onde o salmista entoa hinos de louvor quando ele está em paz com Deus. Ele lamenta quando ele está em desarmonia com Ele. E ele dá graças quando esse relacionamento é restaurado. Também dentro dessa classificação teríamos os cânticos de confiança, os salmos reais, os salmos de sabedoria. Então, conforme falamos aqui, há 3 formas de classificação desse saltério. Conforme a tradição, em 5 livros, conforme os títulos em 5 partes, ou conforme os gêneros literários em 6 tipos de gêneros literários. Nós estamos então vendo o Salmo 33, que faz parte do livro 1, que o livro 1 vai do Salmo 1 ao 41. Eu sou o pastor Daniel Deusdete, que estou falando com você. Todos os dias estamos aqui semeando mensagem de vida para o seu coração. Todos os dias com uma palavra de Deus, de exortação, de conselho, de sabedoria, de edificação, de adoração a esse Deus maravilhoso, Criador, sustentador e mantenedor da vida, ao Deus provedor. Estamos aqui levando essas reflexões desde 21 de abril de 2016, quando iniciamos com Gênesis 1, e iremos concluir em 23 de julho de 2019 com Apocalipse 22. Serão 1189 dias e 1189 vídeos, em exatos 3 anos, 3 meses e 3 dias. Abre aí a sua Bíblia e faça, antes de nos ouvir, uma leitura prévia do Salmo de número 33. Atrás de nós são banners de lançamentos de nossos livros pela editora Semeadores. Queridos, a ideia central deste salmo é que Davi, o seu autor, está encantado com o Senhor e como ele administra e controla todas as coisas. Até nossas vitórias e fracassos vêm do Senhor. Aprenderemos nesse belo salmo de louvor a Deus que é ilusória a nossa força. Bem assim a nossa fraqueza, quem nos garante a vitória é o Senhor, e isso para a sua glória. A nossa vitória vem do Senhor, e a Ele devemos dar-lhe glórias. Reparem que aqui há um convite ao louvor, uma razão para louvar e uma grande demonstração de fé, como veremos. Poderíamos dar o seguinte título a esse salmo: Uma Nação Feliz, um povo escolhido para a sua herança. E assim propor as seguintes divisões didáticas. Uma nação feliz de um povo escolhido para a sua herança é um povo que ama e adora a Deus acima de todas as coisas. É um povo que crê no Deus Criador e sustentador da vida. É um povo que sabe que é Deus, que é Deus quem governa as nações. É um povo que confia que é Deus que dá vitórias ao seu povo. É um povo que tem a sua esperança no Deus da esperança. Calvino comenta desse salmo de Davi
E ele comenta que esse salmo, que Davi, ou seja, quem foi o autor desse salmo, a fim de estimular os fiéis a louvar a Deus, funda seu argumento sobre a providência geral de Deus, pelo qual ele sustenta, protege e governa todo o mundo. Depois disso, ele comemora a bondade paterna de Deus para com o seu povo escolhido, mostrando ao mesmo tempo como é necessário que o santo deva ser valorizado por seu cuidado especial. Queridos, o verso 12 deste salmo nos fala que é feliz a nação cujo Deus é Senhor. Eu quero te convidar a mergulhar nas águas do Espírito da Palavra de Deus que dão e geram vida a todos nós. Vamos fazer uma análise desse Salmo 33. São 22 versículos, a mesma quantidade de letras do alfabeto hebraico, mas não dispostos na forma de um acróstico. Os hebreus gostavam de fazer suas poesias e melodias dessa maneira, usando as letras do seu alfabeto. Eu também gosto muito de deixar mensagens ocultas dentro de um texto, mas dessa vez faltou-me tempo. Davi escreveu esse belo salmo, já próximo do fim da sua vida. Uma situação que ele viveu pouco antes foi quando ele caiu no laço de Satanás, que queria prejudicar Israel. A história se encontra em 2 Samuel, capítulo 24. Recomendamos a sua leitura e também a sua reflexão. Meus queridos, uma nação feliz de um povo escolhido para sua herança é um povo que ama e adora a Deus acima de todas as coisas. Verso 1 do Salmo: Exaltai, ó justos, ao Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Verso 3: Entoai-lhe um cântico novo, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Verso 5: Ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor. Por quê? Repare os verbos que apareceram nesses 5 versículos. Porque devemos exultar, celebrar, louvar, tanger com arte e júbilo e com grande alegria. A resposta está no verso de número 4 e verso 5. Exaltação à palavra de Deus, que é reta, ou seja, digna de confiança. Exaltação ao seu proceder, que ele é fiel, ou seja, digno de confiança. Exaltação à justiça e ao direito. Exaltação à sua bondade. Uma nação feliz, queridos, de um povo escolhido para a sua herança, é um povo que crê no Deus Criador e sustentador da vida. Versos 6 a 9, diz assim: Os céus, por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo. Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Nada me fascina mais do que meditar na criação e no Deus Criador. Eu amo isso. É aqui que cabe a famosa frase de que não estamos aqui por acaso. Não pode haver acaso quando Deus está no caso. Não há como. Também consigo visualizar outra frase famosa na criação. Deus está no controle de tudo e de todas as coisas. O homem, diante da criação do Deus Criador, deve fazer o que está no verso 8, temer a Deus. O convite é feito a toda a terra, a todo habitante do mundo. Confira o versículo correspondente. Deus existe, Deus é o Criador, portanto Deus se importa com você. Uma nação feliz de um povo escolhido para sua herança é um povo que sabe que é Deus quem governa as nações. Versos 10 a 15. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Verso 12. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Verso 13. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Do lugar da sua morada, observa todos os moradores da terra. Verso 15. Ele, que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Em seguida, a exaltação de Deus diante de quem devemos exultar, celebrar, louvar, entoar e tanger com arte e júbilo, grande alegria, a exaltação do Deus que criou todas as coisas e que convida toda a terra e toda a humanidade a temê-lo. O salmista fala do Deus imanente. Ele é, sim, transcendente,
mas também imanente. Quem está interessado no destino das nações, do seu povo, de você que está aqui conosco, é esse Deus Todo-Poderoso. Ele está interessado. Reparem em todas as Escrituras e na história em geral, que é Deus frustrando os desígnios das nações, que é Deus anulando os intentos dos povos. Para confirmar os seus próprios conselhos e desígnios, 3 aspectos da divindade eu enxergo aqui na condução de todas as coisas: sua soberania, sua bondade, sua sabedoria e sua bondade. Repara nessas 3 características, nos seus propósitos, conselhos, em tudo que ele faz. Tudo que Deus faz, ninguém, na sua soberania, ninguém tem que perguntar para Deus o que é que ele está fazendo. Ele é soberano, ele faz o que quer, do jeito que quer. Em tudo que faz, a soberania nele, ele não precisa dar explicações. Ele não precisa convencer ninguém, ele faz o que ele quiser fazer. E nós não temos nada com isso, nós ficamos confusos, a gente não sabe muitas vezes o que está acontecendo. Mas ele é soberano no seu fazer, faz o que quer. Mas, repara, esse faz o que quer está ligado com sabedoria. Deus nunca faz o que quer sem sabedoria. A sabedoria está presente na sua soberania. Então, em tudo que ele faz, tem um selo de sabedoria. Podemos ver, podemos não entender agora. É como uma pessoa que está tecendo o tear, que você está olhando do outro lado, você só vê as linhas, os farrapos. Mas quando você tem a visão de lá de cima, você vê que existe um quadro sendo feito. Então, em tudo que Deus faz, existe sabedoria, propósito, finalidade. Embora às vezes possamos não enxergar, não entender e passar a vida toda sem saber. Mas em tudo Deus tem um selo de sabedoria. Mas não é só isso que nos garante que Deus faz o que quer, do jeito que quer, de qualquer jeito. Ele não faz de qualquer jeito. Em tudo há soberania, sabedoria e bondade. Inclui aí dentro de bondade, amor, justiça, verdade, inclui aí tudo essas coisas. Se nós personificássemos a bondade e trouxéssemos ela à existência, teríamos de chamá-la de Deus. Então, em tudo que Deus faz, existe soberania, sabedoria e existe bondade. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. Há bondade em todas as suas ações. Ah, mas isso parece mal, e não sei por que aconteceu isso. Nós não entendemos aqui agora. Mas se nós tivermos um prisma onde nós estivermos olhando, a gente vai ver que o que fluiu de energia foi o amor. Em tudo que Deus faz. Qual é a nação feliz? Aquela cujo Deus é o Senhor. O povo que ele escolheu para a sua herança. Nós somos a geração santa. Nós somos a geração escolhida. Confira aí, 1 Pedro 2, versos 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Reparem, meus irmãos, que nós somos algo para um fim especificado na palavra de Deus. Portanto, pesa sobre nós a responsabilidade de sermos esse algo. Então, nós somos algo especificado na palavra. E sobre nós pesa, tem um peso e uma responsabilidade de sermos esse algo. Se somos nação santa, geração eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, é porque Deus tem uma finalidade e ela está explícita no próprio versículo, em sua parte B. Repare, 1 Pedro 2, 9 e 10. Se somos, tem uma finalidade. É o que eu falei para você. Soberania, sabedoria e bondade. Tudo que Deus faz é soberano. Em tudo há sabedoria, propósito, finalidade. E em tudo há amor. Então existe uma finalidade para nós sermos. E aí está explícita no próprio versículo, na parte B, a fim de que proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Estamos sendo intimados pelo Espírito Santo a proclamar o Evangelho às nações. Forte! Mais uma verdade, Deus nos chama para trabalharmos. Outra verdade, há um propósito em tudo que Deus faz ou permita que se faça. Por propósito eu entendo ação de inteligência.
Dos versos 13 ao 15, Deus está de olho em nós, contemplando o quê? As nossas obras. E quais devem ser elas? Anunciar o Evangelho. Nação feliz. A nação feliz é aquela cujo Deus é o Senhor. Outros eram senhores sobre nós e agora somos livres. Por meio de Cristo, Deus nos deu a nossa independência do pecado e já não temos mais os desejos como senhores sobre nós. Somos livres agora, mas não para continuarmos escravos de nossas vontades, antes para resistirmos à vontade da carne e obedecer ao Espírito. Nossa liberdade é poder dizer não, porque temos um Deus Criador que diante dele devemos exultar, celebrar, louvar, entoar e tanger com arte e júbilo, grande alegria. É toda a terra e toda a humanidade que está sendo intimada a temê-lo. Muito interessante isso, viu, meus queridos? Eu vou até repetir essa parte. A nação feliz é aquela cujo Deus é o Senhor. Porque outros senhores têm sido sobre nós, mas agora, em Cristo Jesus, somos livres, queridos. Por meio dele, de Cristo Jesus, é que nós ganhamos a independência do pecado. E já não temos os seus desejos como senhores sobre nós. Isso é importante. Somos livres agora, não para continuar escravos do pecado, ou escravo da nossa vontade, dos nossos desejos, mas para resistirmos à vontade da carne e obedecer ao Espírito. Nossa liberdade, então, é poder dizer não, porque temos um Deus Criador, que diante dele devemos exultar, celebrar, louvar, entoar e tanger com arte e júbilo, grande alegria. É toda a terra e toda a humanidade que está sendo intimada a temê-lo. Eu costumo dizer que não é livre o que faz o que quer, quando quer, do jeito que quer, da forma que quer. Esse não é livre. Esse é escravo do pecado. Livre é quem em tudo se domina. Esse é livre. Uma nação feliz, queridos, de um povo escolhido para sua herança, é um povo que confia que é Deus quem dá vitórias ao seu povo. Versos 16 ao 19. Não há rei que se salve com seu poder dos exércitos, nem por muita força se livre o valente. O cavalo não garante a vitória. A despeito da sua grande força, ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre todos os que os temem, sobre os que o esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Agora temos diante de nós o Deus que nos dá vitórias e que luta as nossas lutas e que nos manda quietarmos e vermos seu grande livramento. Não há como esquecer Isaías 64:4, que diz bem assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os olhos se percebeu, nem com os ouvidos se viu, nem com os olhos se viu há um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Não são os nossos esforços, nem os nossos cavalos, ou as nossas estratégias, ou astúcias, ou uma vida santa que nos garante vitórias, mas Deus por sua imensa graça. A graça de Deus é tudo e não acrescenta dores. É tudo de graça, assim devemos ter corações agradecidos e não murmuradores diante de Deus. No entanto, não sejamos nécios e sem entendimento, achando que devemos deitar em berço esplêndido ao som do mar e à luz do céu profundo, e tudo vai acontecer como deseja o preguiçoso e o vagabundo. Se você não trabalha, diz a palavra de Deus, também não coma. 2 Tessalonicenses 3:10. Queridos, é do Evangelho que provém. Sentir a dor de perceber que o que quer que tenha funcionado no passado não está mais funcionando. Sentir a confusão de não saber o que fazer a seguir. Sentir o desamparo de estar fora de controle. É nesses tempos que devemos nos entregar plenamente ao único Deus, que pode abrir mares vermelhos, que pode derrubar inteiros exércitos midianitas com 300 soldados desarmados, que pode derrubar gigantes com uma pedrinha, que pode alimentar multidões com poucos peixes e pedaços de pão, que pode ressuscitar um homem morto pela salvação do seu povo e pela transformação do cosmos inteiro. Não podemos ser nossos próprios salvadores, dependemos do Senhor. Então Jesus é aquele que está redimindo a sua noiva e fazendo novas todas as coisas.
Jesus é infalível em amor e nele devemos confiar. Não há outro suprimento que seja suficiente à necessidade. Não há outra força que seja suficiente para a tarefa. Não há outro bálsamo que seja suficiente para a dor. Não há outro descanso que seja suficiente para a exaustão. Não há outra esperança que seja suficiente para a crise. Dessa forma, trazemos nossos corações quebrantados a Ele. Trazemos nossos casamentos em luta a Ele. Trazemos nossas igrejas divididas a Ele. Trazemos nossos relacionamentos conflituosos a Ele. Trazemos nossos filhos desobedientes a Ele. Trazemos nossos amigos incrédulos a Ele. Trazemos as necessidades da nossa comunidade a Ele. Trazemos nossos egos que não têm trabalho, não têm tempo e não sabem o que fazer a Ele. Trazemos tudo isso a Jesus Cristo, o centro e o âmago de tudo, a resposta de Deus Pai aos homens, sabendo que devemos confiar nele em seu amor infalível. Ele nunca nos decepcionou, nos decepciona, nem nos decepcionará. Nunca, conforme Hebreus 13:5. Ele nos surpreenderá, trazendo muita glória para si mesmo. Já concluindo, meus queridos, já chegando no final, uma nação feliz de um povo escolhido para sua herança é um povo que tem a sua esperança no Deus da esperança. Versos 20, 21 e 22. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. E verso 22, seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. É o Deus da esperança, queridos. Vos encha, Romanos 15, 13. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Versos 16, 17, 18, 19 e 20 de Hebreus 6. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que mediante as duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, e firme que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, verso 20, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O que aprendemos com esse salmo? Aprendemos com esse salmo, com o Espírito Santo de Deus, no Salmo 33, que, diante de Deus, devemos exultar, celebrar, louvar, entoar e tanger com arte e júbilo, por causa da sua palavra, por causa da sua retidão e por causa da sua bondade. Aprendemos que toda a terra e toda a humanidade estão convidadas a temer ao Senhor, porque Ele é o Criador. Portanto, não existe acaso e Deus está no controle de tudo e de todas as coisas. Ou seja, Deus se importa com você. Aprendemos que a nação feliz é aquela cujo Deus é o Senhor e que, portanto, Ele está interessado no destino das nações, do seu povo, de você que está aqui conosco. Deus não constituiu nação santa, geração eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus nos constituiu para anunciar o Evangelho. Aprendemos que Deus é quem dá vitórias ao seu povo. Tudo é feito pela graça de Deus, e a nós cabe corações agradecidos e não murmuradores. Vamos dar graças a Deus e vivermos em gratidão contínua diante de Deus. Um coração agradecido é um coração que reconhece e que crê que há um Deus com o qual eu também posso falar e também posso me relacionar. Aprendemos que a esperança proposta pelo Deus da esperança é a âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu e que não deixa que as correntes marítimas nem as vagas procelosas, ou seja, ondas tempestuosas, arrastem o nosso barco da vida por onde não queremos ir. Finalizando, vamos cantar uma canção de agradecimento a Deus pelas muitas bênçãos derramadas sobre nossos corações. Salmo 116, verso 2. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Meus queridos, eu falei em cantar aqui, eu não vou cantar não, mas eu vou falar aqui de um hino, gratidão, louvor e adoração, as muitas bênçãos. É um hino muito bonito. Ele diz assim: se da vida as vagas procelosas são, se com alento julgas tudo vão,
Contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Aí vem a estrofe. Conta as bênçãos, dize-as quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. A segunda estrofe. Tens acaso mágoas triste a seu lidar? É a cruz pesada que tens de levar? Conta muitas bênçãos, logo exaltarás, e fortalecido tudo vencerás. A outra estrofe, a terceira. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. E finalmente, a última estrofe. Seja o teu combate longo ou breve aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio, minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Uma bela canção, né? Se fala a respeito dela que para o crente a gratidão deve ser uma atitude de vida. O salmista sabia como louvar e agradecer ao Senhor. Em circunstâncias muitas vezes intoleráveis, não se desesperou, mas fez a escolha de levantar a sua voz em canto, celebrando o incomparável amor e a fidelidade de Deus. É bom que cada crente tome tempo para redescobrir as verdades profundas expressas por esse himnista, Johnson Watman, nas 4 estrofes desse hino que nós acabamos de falar. Nas primeiras 2 estrofes, ele desenvolve o pensamento que o contar das bênçãos serve como antídoto para os desânimos da vida e também estimula o viver cristão vitorioso. A terceira estrofe nos ensina que o contar das bênçãos pode ser o meio de colocarmos os bens materiais em devida perspectiva, quando comparados com a herança eterna que espera todo crente nas regiões celestiais. Então, enquanto revemos as nossas bênçãos individuais, certamente temos de concordar com a 4ª estrofe, a provisão do auxílio e conforto de Deus durante toda a nossa vida é uma das nossas mais ricas bênçãos. Este hino talvez seja o mais cantado hino escrito por Johnson Watman. Difundiu-se por todo o globo. Apareceu pela primeira vez na coletânea Songs for Young People, Cânticos para Jovens, compilado e publicado pelo compositor da melodia Edwin Othello Excel em 1897, que disse deste hino que ele é como os raios do sol que iluminam os lugares escuros da terra. Então você aí procura aí no YouTube que você vai achar as muitas bênçãos. Quantas bênçãos, dize-as quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. E assim vamos, queridos, contando as bênçãos. Esse foi um belo salmo, o salmo de número 33, que tivemos a graça e a misericórdia de Deus de analisarmos aqui. Vejam como esse lindo salmo tem muito da repetição. Você pode ver aí, compare aí depois, que há muito da repetição poética comum nos escritos da Bíblia. Quase que dá para formar outro salmo apenas usando as repetições. É muito interessante esse aspecto da poesia hebraica, as repetições. Divisão do salmo reação essa característica da repetição seria assim, o verso 1: exultai ao justo no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo. Porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor. E assim vai continuando, verso 6, por exemplo. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatórios encerra as grandes vagas. Temam ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo. Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. Verso de número 11. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus,
vê todos os filhos dos homens. Do lugar da sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele quem forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Verso 16. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livre o valente. Interessante, não é? Olha quanta repetição nós vimos aí nesses primeiros 16 versículos. Aí depois vem os versos 17, 18, 19, 20, 21 e 22, sem repetições, já finalizando o Salmo. Então, já que nós falamos aos 16, vamos concluir com a leitura desses versículos. São 6 versículos e estaremos encerrando o Salmo de número 33. Verso 17, o cavalo não garante a vitória a despeito da sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Sobre nós, verso 22, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Foi realmente um belo salmo, salmo de número 33. Agradeço a sua paciência, você que esteve conosco todo esse tempo, ouvindo-nos aqui nesse salmo de número 33, quase 33 minutos aqui de vídeo, onde nós tivemos essa oportunidade. Inscreva-se em nosso canal, curte, compartilhe, divulgue, espalhe. Entre em nossa loja virtual, ossemeadores.com.br. Também acesse nosso blog e site Jamais Desista. E se lembre que Jesus está voltando em breve. O Senhor está aí para buscar a sua igreja. Essa é a nossa esperança que nós anunciamos aqui todos os dias. E como encerramos sempre, Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Queridos, Deus te abençoe nesse dia. Amém.